Oi, Bruno. Oi, Yara. Ah, Todo Olá. mundo conectado. Olha só, eu queria conversar com vocês hoje sobre a questão do direito de dizer adeus. Todo mundo, nós vimos isso, né? Esse movimento surgido na Itália e que hoje está assim avançando nas redes sociais. É uma coisa que tem não digo incomodado, talvez a palavra não seja incomodado, mas me questionado, né? Eu tenho me feito muitos questionamentos. Eu acho que a gente pode discutir algumas questões aqui, porque o direito de dizer adeus ele sempre existiu. De alguma forma, claro que todo mundo tem direito a um sepultamento, todo mundo tem direito a um enterro digno ou a uma cremação, né? Mas nós estamos em tempos de pandemia em que direitos individuais acabam sofrendo limitações nessa seara também para garantir essa ideia de uma manutenção de uma saúde pública, né? Então, me lembra, inclusive, a história de Antígona, né? Essa batalha entre direito natural e direito positivo, que eu acho que o nosso professor de História do Direito pode falar rapidamente. sim. Olha, o livro Antígona foi escrito por Sófocles dentro da trilogia tebana, e ele é a continuação do livro Édipo Rei. Sim. Quando a maldição sobre Édipo se cumpre, Édipo sai da cidade e os seus filhos é que acabam dando continuidade a essa história. Por isso, Uhum. Antígona. Antígona é filha de Édipo e Jocasta. Uhum. Mas, em Tebas, eles decidem que o governo vai se alternar entre os dois filhos homens, Etéocles e Polinice. Mas há uma divergência entre eles acabam se matando, e com isso o tio deles assume o trono e condena Polinice, o seu sobrinho, a não receber túmulo. E ele A não baixa, ser inclusive, enterrado. um decreto condenando a que ele não receba túmulo, porque era das piores punições que poderia haver na antiguidade, né? Mas Antígona fica indignada com isso. Então, ela enterra o irmão e depois ela vai ser levada diante do rei, diante de Creonte, que vai perguntar a ela: você não sabia do meu decreto? Ela fala: sabia sim, mas, no entanto, existe, antes do seu decreto, um direito que é maior, um direito que vem dos deuses. O direito a receber túmulo não é um direito subordinado apenas aos homens. Exato, é bonito o diálogo, né, Bruno? É Sim. muito bonito esse diálogo da Antígona com o rei. Eu me lembro de usar isso numa das. Acho que foi na minha dissertação de mestrado sobre isso. Yara, pois é, existe sim esse direito de enterrar, esse direito de dizer adeus, mas como eu disse antes, esse direito ele acaba sofrendo limitações, né? Quer dizer, quando a gente fala da possibilidade do direito de dizer adeus, a gente hoje precisa pensar em mecanismos para que isso seja suprido, né? Porque os enterros hoje eles vão ser muito mais rápidos. E vejam que regiões eles têm tratamentos diferentes mesmo dentro do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, um velório ele costuma durar 24 horas. Não é como em Belo Horizonte, quando às vezes as pessoas morrem de manhã, enterram ao meio-dia ou enterram no fim da tarde, como muitos fazem. Aqui não, aqui normalmente se espera 24 horas. Então já existe toda essa diferenciação dentro do próprio Brasil. Né? E somado a isso, nós temos também aquela outra questão que são os familiares. Porque quando a gente está falando em pandemia, nós estamos falando em muitas possibilidades, até mesmo de cuidados paliativos, para quem não pode se recuperar. E aí a gente pensa que cuidados paliativos, eles se estendem não só para o particular, para o paciente, como para a família também. Né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? A questão é que, sim, né, temos o direito do próprio morto de ser enterrado com dignidade, do outro lado, o direito da família de velar e enterrar também com dignidade os seus mortos, né? Mas isso em garantia de direitos individuais numa situação que não seja como essa que vivemos agora, que é uma situação muito parecida com as situações de guerra, né? São situações em que, em razão da pandemia, nós temos um risco para a saúde pública
que deve prevalecer sobre, no caso específico, né, direitos individuais como esses, né? De enterrar e ser enterrado. Sim. O que a gente tem que pensar na prática e para tentar garantir, sim, de um certo modo, essa humanidade, é o tratamento humanizado dessa situação. Perfeito. Né? E aí eu acho que a gente pode fazer alguns paralelos com situações que a gente vive nas situações não de pandemia, como em tratamentos humanizados de hospitais, que já disponibilizam equipes multidisciplinares de atendimento, em especial psiquiátrico e psicológico ao paciente e aos seus familiares, né? E aí a gente vem com uma outra ideia, que é: tudo bem, se a gente conseguir, através de políticas públicas, neste momento, né, de pandemia, que os serviços públicos de saúde, os serviços privados de saúde mantenham essa equipe multidisciplinar e esse apoio humanizado, né, aos pacientes e aos seus parentes, nós temos que pensar como que isso vai ser feito, já que a medida é de isolamento. Né? E aí a gente pega um modelo que foi noticiado semana passada, um modelo que vem sendo utilizado na Itália, que é a utilização dos tablets, né? Sim. A gente fala tablet porque é isso que está noticiado, né? Foram doados tablets para que os pacientes terminais possam se despedir de suas famílias. Mas a gente pode utilizar todos os meios digitais disponíveis, claro. Né? É claro que numa rede particular, você vai ter um acesso muito maior a esses meios digitais do que em uma rede pública, às vezes, né? Mas são mecanismos existentes e possíveis, né, para que a gente mantenha o isolamento, mas ao mesmo tempo o direito de, pelo menos, se despedir, de contatar, de ter notícias, de estar próximo ali de alguma forma, né? Perfeito. Eu acho que isso é importante, sim. Você queria falar alguma coisa, Bruno? Não, eu achei interessante apenas o destaque, né, que a Yara deu, que nesse caso deve prevalecer. Ou seja, não há uma regra prévia. Perfeito. A priorística, né? A priorística. Sim, exatamente. Até porque essa ideia de que o interesse público sempre prevalece sobre o interesse individual é algo errado. Perfeito, perfeito. Neste caso, né? Neste caso. Mas nesse caso é perfeito, é isso claro. Mesmo. Nós estamos sempre falando em autonomia pública e privada codependentes, né? Sempre codependentes, e nesse caso é um caso de prevalência desse interesse público, dessa situação. Eu acho que realmente, acho que a gente consegue aqui trazer alguns parâmetros, então, como conclusivos dessa nossa conversa. Eu acredito que aí vocês acrescentem se a gente tem alguma coisa a mais a acrescentar. Primeiro, eu anotei aqui, né, a ideia de que nós temos, sim, um direito de enterrar os nossos mortos. Nós temos, sim, um direito de dizer adeus. Né? As pessoas têm, sim, um direito de velar os seus mortos. Né? O problema é que, em casos de pandemia, né, então, se há risco para a saúde pública, esse direito acaba sofrendo limitações. Ou seja, não vai se deixar de enterrar um morto, não vai se deixar de dar a ele sepultura, mas vai se limitar esse direito dos próprios familiares e do próprio paciente de despedidas, né? E, ao mesmo tempo, de uma limitação do próprio enterro ou dessa cremação de não acompanhamento. Infelizmente, isso vai para além do direito. Né? Isso é impossível se pensar em casos de pandemia. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Né? Outra questão que eu anotei aqui é da humanização desse tratamento. A humanização ela é algo muito importante. Como a Yara trouxe a ideia de, inicialmente, que seja feito por tablets, porque foi uma ideia trazida da Itália, mas essa humanização ela vai por tablets e por todos os meios digitais, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade não só de se focar no paciente levando essa despedida à família, mas de equipes multidisciplinares, porque hoje nós ainda temos tempo de se pensar nisso. Nós estamos nesse início, a Itália, a Espanha,
elas já estão numa situação em que isso é impossível se pensar. Então, talvez o pensamento de buscar equipes multidisciplinares, talvez esse vídeo nosso possa buscar ou levar a essas equipes a pensar nisso, a psicólogos, a psiquiatras, a fazer uma rede de ajuda a pessoas com coronavírus em casa, a familiares que têm seus parentes com coronavírus nos hospitais, né, para se pensar nesse cuidado. Esse é um cuidado, como vocês mesmos disseram, que odiernamente nós temos que ter em casos de cuidados paliativos, né? E esses cuidados paliativos, eles englobam tanto o cuidado para com o paciente, quanto o cuidado para com a família. Talvez essa seja uma contribuição desse vídeo nosso a se pensar aí para as equipes multidisciplinares. Pudéramos nós sermos psicólogos e pudéramos nós podermos ajudar essas pessoas, né? Eu acho que essa é talvez a conclusão que a gente tem aqui nesse pequeno debate nosso. Sim. Sim? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.